Tu queres saber porque é que os homens não choram? Ou será que choram? Já pensaste nisso? Mas antes de mais, deixa o teu like e subscreve o canal. E vamos nesta viagem. Bem-vindo, se não me conheces, o meu nome é Jorge Eloy, sou psicólogo e muito curioso. Acredito que muitas vezes já te questionaste porque é que os homens não choram. Porque é que as mulheres choram muito mais que os homens? Porque é que os homens inibem tanto o choro? Certamente que muitas vezes já te questionaste e certamente que já viste muitas pessoas à tua volta com as mesmas questões. Mas a resposta a esta questão faz-nos ter uma viagem no tempo, ao passado. Muito mais que os nossos pais, muito mais que os nossos avós, bisavós, até os nossos ancestrais mais longínquos. Mas antes de mais, vamos começar do início. O que é o choro? Porquê é que choramos? Choramos quando temos uma emoção muito intensa ou quando a dor é muito intensa? Isto é, quando te dói alguma coisa, tu choras. Quando estás com uma emoção muito intensa, como por exemplo quando estás muito triste, quando estás muito alegre, quando estás com muita raiva, tu choras, certo? Assim sendo, a emoção é a origem, a emoção e a dor é a origem do choro. Contudo, o choro não é exclusivo ao ser humano. Os animais também choram, mas expressam de outra forma essa emoção. Choram de outra forma. Mas voltando ao homem e à mulher, o homem e a mulher são diferentes. Biologicamente, fisiologicamente, neurologicamente são diferentes. Contudo, possuem as mesmas emoções. E são as mesmas emoções que dão origem ao choro, à expressão dessa emoção. Porém, é fácil perceber que a emoção e a expressão da emoção são independentes, são dissociadas. Isto é, eu posso ter uma emoção que não expresso e posso expressar uma emoção que não tenho. Certo? São coisas completamente diferentes. Assim, neste ponto, porque é que é difícil o homem expressar mais a emoção que as mulheres? Voltando à nossa viagem no tempo, no início dos tempos, nos nossos ancestrais, os papéis eram muito dispares, muito diferentes. O papel do homem e da mulher. O homem, de forma geral, era um caçador, recoletor. Ele saía de casa para caçar ou para colher alimentos. Enquanto a mulher ficava em casa a cuidar das crias, da casa, a fazer a comida, esperando o marido chegar com a caça. Certo? O homem, enquanto caçador, precisava de ser forte, precisava de ser corajoso, precisava de ser focado, precisava de ser quase imune à emoção, quase invulnerável. A mulher, enquanto dona de casa, entre aspas, enquanto cuidadora, precisava de ser sensível, meiga, atenta a todos os pormenores. Certo? Pergunto a ti, a qual dos dois podia atrapalhar mais as emoções? Ao caçador ou à cuidadora? Certamente que ao caçador, certo? Ao caçador que precisava de estar focado, precisava de mostrar a liderança aos colegas, amigos, companheiros. Enquanto a esposa até pode beneficiar da emoção. Assim sendo, estes valores, estas crenças foram de geração em geração até aos dias de hoje. Ainda hoje, muitos de nós ouvimos na nossa infância que os homens não choram, que os homens têm que ser fortes, que os homens não devem ser fracos, não se devem emocionar, que as emoções são para as mulheres. Certo? Mas atualmente, apesar de ainda atualmente ser assim, atualmente os papéis já não são tão diferentes. O caçador pode ser cuidador, o cuidador pode ser caçador. E o homem possui as mesmas emoções. E não é por expressar as emoções que é mais fraco que o outro.
Assim sendo, muitas vezes o homem não expressa as emoções por o peso da cultura, da educação, até mesmo dos valores da família. Porque o homem tem que ser forte. O homem não deve ser fraco. E muitas vezes a expressão da emoção é sinónimo de fragilidade, de fraqueza. Que não é verdade. Todos nós temos emoções. E todos nós deveríamos expressar as emoções. Mas os homens, naturalmente, têm mais dificuldade de expressar as emoções, especialmente pela cultura e pela educação que ao longo do tempo chegou até nós. Um prejuízo claro, apontado por muitos investigadores, dessa excessiva inibição da expressão emocional dos homens, é o facto de apenas existir serial killers homens. Dificilmente encontram na história um serial killer mulher. Muitos investigadores, pesquisadores, psicólogos associam esse facto, apenas existir a serial killers homens, devido ao facto de inibirem em excesso a emoção, a expressão da emoção. E de uma forma ou de outra, eles conseguem transformar essa emoção reprimida num impulso. De uma forma ou de outra, o seu inconsciente transforma essa emoção reprimida num impulso que muitas vezes não é bom. Um facto muito importante que pode influenciar a nossa expressão emocional é que muitas vezes nós estamos habituados a não expressar a emoção durante tempo demasiado. E mais tarde escolhemos expressar, queremos expressar e já não conseguimos. O nosso inconsciente, o nosso cérebro, aprende a não expressar a emoção. Mas é muito difícil não expressar. É muito difícil não expressar uma emoção por completo. Pois a emoção tem muito mais prioridade que a razão. A emoção, mesmo que não queremos expressá-la, ela vai expressar de alguma forma. Por isso é muito difícil. Por isso vai ser muito difícil vocês serem grandes jogadores de póquer. Porque os jogadores de póquer conseguem inibir a emoção quase de forma perfeita. Daí a expressão cara de póquer. É uma cara sem emoção nenhuma. Mas é muito difícil não expressar a emoção. Mais uma vez, porque a parte do cérebro responsável pela emoção tem muito mais prioridade, surgiu muito antes do que a parte do cérebro responsável pela razão. Faz sentido? Uma das coisas muito importantes que também influencia a nossa expressão da emoção são os medicamentos, os antidepressivos. Muitas vezes os antidepressivos cortam os picos emocionais, tanto os picos negativos como os picos positivos. A pessoa quer chorar, mas não consegue. A pessoa quer se emocionar positivamente, tirar o prazer que antes tinha, já não tem. Por vezes os antidepressivos têm esse efeito sobre as pessoas. Resumindo, porquê é que os homens não se emocionam? Não choram? Os homens emocionam-se, mas têm muito mais dificuldade de se emocionar. Pela cultura, pela educação, pelos valores e crenças que ele pode ter. Existem outros fatores que influenciam a expressão emocional, mas principalmente a cultura, a educação, os valores, as crenças que aquela pessoa teve. Atualmente percebemos que tanto os homens, especialmente os homens, mas também as mulheres, algumas delas, têm muita dificuldade de expressar as emoções. Porque muitas vezes essa dificuldade de expressar as emoções está associada também à crença de tem que ser forte, tem que ser o pilar, tem que aguentar para toda a família, tem que ser o pilar da família, tem que ser forte para dar o exemplo. E isso faz com que tenham dificuldade de expressar as emoções. Não é verdade? Mas muitas vezes essas pessoas que não expressam as emoções perante os outros escolhem um momento de silêncio, um momento a sós. Quando estão sós, em silêncio, elas permitem-se chorar, permitem-se expressar a emoção que há muito tempo guardam. Muitas vezes como se fosse uma explosão. Faz sentido? Acredito que tu, a algum momento, já tiveste
esta sensação. Tu, em algum momento, já tiveste essa necessidade de expressar a emoção. Espero que já saibas, porque os homens têm muito mais dificuldade de expressar as emoções. Espero que tenha sido claro. Deixa o teu like, os teus comentários. Partilha se é para ti difícil de expressar as tuas emoções e o porquê. E até à próxima. Até ao próximo vídeo.